possibilidades que você pode fazer que ajuda essa família. Passa para o próximo, Brian, por favor. Então, ou seja, não serve para blindar o patrimônio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar pensando. Se você quer blindar o patrimônio, deixe sempre a sua casa preservada, porque essa ninguém vai te tirar, que é o que eu acho que é o mais importante, que é o nosso teto, né? O resto é risco e empreendedorismo, trabalho, dedicação e prosperidade. Custo-benefício, depende. No meu ponto de vista, depende. Depende de qual que é o interesse da família. Se você pensar que você pode estar falando de 200 mil reais e pode estar falando de um patrimônio de 200 milhões, o de 200 milhões vai ficar barato fazer um planejamento. Às vezes, o de 200 mil, não. Basta ele fazer o quê? A simples doação. Eu não sei quanto está os emolumentos no nosso estado, uma doação, mas, dependendo do patrimônio, você vai gastar 10 mil, aí vem mais os honorários do advogado, que vai fazer o documento, e ainda a possibilidade de parcelamento desse TCMD. É muito mais, economicamente, muito mais favorável. Até porque criação de empresa gera uma coisa que ninguém gosta de ter, pagamento mensal para o contador. Então, quando você cria empresa, você muda a expectativa, você muda a forma de compreensão de todo o contexto. Você é obrigado a ter mais organização, vai ter mais fluidez. E o mais importante de tudo isso é a autonomia de todos os envolvidos, porque no inventário em que eu tenho gado, soja, eu tenho commodities, eu tenho parceria rural, eu tenho uma série de situações em que, se não tiver incluso numa empresa, eu vou estar dependendo de um juiz para permitir com que eu venda um gado, que eu possa transportar o gado, que ele possa ir para o leilão, que ele possa ser comprado e vendido. Aí as famílias estão brigando, eu tenho que comprar sal, o inventariante não tem dinheiro. Então, eu vivo numa série de situações em que eu fico estagnada, e aí o patrimônio em si daquela família começa a perder. Então, o que eu preciso é entender o que eu posso facilitar para que a perda financeira seja o menor possível. E o mais importante é entender que nem todo herdeiro quer continuar o que o pai faz. E que, naquela segunda cláusula que eu quero dizer para vocês, é que quando que eu vou deixar ou não os herdeiros entrar ou sair dessa minha empresa. Eu digo os herdeiros netos. Como que vai funcionar essa situação? Porque nas responsabilidades limitadas, diferentemente da sociedade anônima fechada, fechada nem tanto, mas a sociedade anônima aberta, a limitada, eu só deixo entrar quem eu quero. Porque, ou seja, a empresa é formada por capital social e pessoas. Só que eu diferencio duas delas. Uma é pessoa, que geralmente a maior delas é a responsabilidade limitada, porque eu só deixo entrar quem eu quero. Nós sabemos que a esposa não entra, certo, a meieira? Ela não vai entrar, mas ela vai receber, se a empresa for criada depois dela, ela vai ter direito ali a receber com relação à sua parte da sua cota. Em dinheiro, mas vai ter dinheiro para receber. E os herdeiros? Os herdeiros você permite entrar ou não? E numa situação de que um desses sócios, que é o sócio administrador, de repente ele não tem mais condição de trabalhar, ele veio com um problema, sofreu um acidente e está lá no hospital. O que eu faço? Eu tenho que ter uma cláusula contratual, que pode ser no acordo de sócio ou no contrato social, estipulando, especificando como é que fica a família desse herdeiro. Se vai continuar recebendo os dividendos ou não, até o termo da sua incapacidade ou não. Se ele vai sair da sociedade ou não. Então, tudo isso, quando você tem patrimônio de uma importância financeira muito grande, eu realmente recomendo a criação de empresas.
Não uma, às vezes 2, 3, e aí sim eu posso criar uma hold específica para administrar todas as outras empresas. Então, ou seja, o tema ele é muito amplo e o tempo é curto. Eu acho que nem os meus slides eu consegui falar tudo, porque, enfim, eu ainda fiz 9, eu acho que eu estou na 3ª página, mas, enfim, não importa. O importante que eu quero dizer para vocês é que eu espero que eu tenha adicionado algumas duvidazinhas. Precisar de alguma coisa, o contato, acho que está na minha primeira página, tem aí do meu Instagram, e se eu puder eu respondo. Mas tenham cuidado no que vocês estão vendendo para os seus clientes. Porque o mais difícil é criar uma carreira jurídica em que o seu cliente te respeite e que tudo que você faça para ele não tenha um retorno ruim. Então, isso é o mais difícil. Agora, basta um errinho nosso, assim, que parece que desmorona tudo e acaba a nossa credibilidade. Então, eu espero aqui, com essa pincelada toda, eu possa ter tirado algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Cátia, por desmistificar aí o planejamento sucessório. Falou com clareza, com didática, essa correlação entre o direito de família, empresarial e sucessório. E não se preocupe com o tempo, porque o presidente da Comissão de Sucessões do IBD Fangoiás está ali, e, com certeza, ele vai validar que o meu convite para você já está no nosso encontro, em novembro, em Goiás, em Goiânia, né, doutor Tennyson? A gente vai ter um evento lá sobre planejamento sucessório, e o meu presidente é muito competente também, e com você fará um grande encontro, com certeza. Já está convidado. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Camila Mazeira, minha conterrânea, presidente de comissões do IBD Fangoiás, advogada e consultora jurídica, atuante na área do direito das famílias e sucessões, professora, palestrante, escritora e fundadora da comunidade Advogando em Família. Palavra com você, e linda, né, gente? Muito obrigada. Imagina. Todas aqui somos. Muito bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou triplamente honrada de estar aqui. Primeiro, por representar o IBD Fangoiás, porque é um instituto que me acolheu e me acolhe na minha advocacia, sobretudo feminina, familiarista e humana, né? Então, assim, a gente bem sabe que é nesse momento aqui de troca, de experiência, de aprendizagem, que a gente realmente absorve o que a gente vai, lá na prática, ver com os nossos clientes, solucionar com o nosso conhecimento ali os casos dos nossos clientes, porque, muitas vezes, a lei não abarca a situação específica que a gente vai trabalhar. Isso é uma coisa que a gente vai ver aqui. Segundo, porque eu estou em Brasília, que é a cidade que eu nasci. Eu moro em Goiânia há muitos anos, mas eu nasci aqui em Brasília, e eu estou muito feliz e emocionada, porque, quando eu era criança, eu ficava nos corredores do STJ com a minha mãe, que foi servidora, né, hoje é aposentada, do STJ, de uma função que hoje nem existe mais, que é taquigrafia. Taquigrafia ela ficava, né, nas sessões e escrevendo bem rápido o que os ministros falavam, e eu acompanhei muito isso da minha mãe, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agora, como advogada, cumprindo um pouquinho, né, do legado que ela deixou para mim. E terceiro, estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou na minha fase inicial de carreira, né? Eu estou hoje empreendendo na minha advocacia, vendo os desafios que é realmente ter uma empresa, porque o escritório de advocacia é uma empresa, como a doutora Cátia muito bem lembrou, e muitas das coisas que a gente enfrenta, a gente não vê na faculdade, né? A gente não sabe, às vezes, lidar com as pessoas, a gente não sabe lidar com recursos, enfim. Então, eu estou muito feliz, porque hoje eu ouvi 3 pessoas até então, né, meus colegas de painel aqui, que me mostraram que eu estou no caminho certo, porque a gente precisa, sobretudo, ser criativo, né?
a lei não fala, na grande maioria das vezes, exatamente o caso que nos é colocado na mesa. Então, ouvir isso aqui tudo, né, ouvir tudo isso aqui de vocês, foi de uma alegria imensa e saber que a gente está aqui no caminho certo. Mas meu papel hoje é falar sobre previdência privada e partilha de bens na perspectiva do STJ. Previdência privada foi comentado aqui como um dos instrumentos do planejamento sucessório, mas é algo que vem crescendo, sobretudo numa minoria muito pequena, né? Porque, assim, para você pensar em investir em previdência privada, você tem que ter a questão do patrimônio ali e acumulado, né? Você já começa a pensar aí na minha senilidade, na minha aposentadoria e no caso do meu falecimento, como é que vai suceder as questões relacionadas ao meu patrimônio. Enfim, e aí a previdência privada, na sua natureza, poderia se encaixar como algo incomunicável, ou é comunicável porque tem natureza de investimento, mas não tem natureza de investimento em todas as suas formas e maneiras como você adquire, né, ou você investe ali numa previdência privada. E aí cai lá no nosso escritório uma situação e você fica, como é que eu vou resolver? E existem várias nuances que o STJ considera para admitir a comunicabilidade ou não, e é o que eu vim falar aqui para vocês hoje. Pode passar, Brian, por favor. Contextualizando, né, quem é que procura isso, quem é que procura esse serviço? Embora o casamento, na sua essência, decorra de uma relação de afeto, de amor, que as pessoas queiram ali dividir uma vida juntos, ela não tem um objetivo específico patrimonial, né? Pelo menos a gente espera. Mas o regime de bens é o que vai regulamentar toda a vida daquele casal. E, a bem da verdade, a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, porque no meu primeiro casamento já era estudante de direito, ainda não estudante da disciplina de família e sucessões, mas me casei sem nem me preocupar qual era o regime. Eu chego e me é falado que a comunhão parcial de bens é o comum, é o mais normal, vocês adquirem juntos, vocês casam e adquirem juntos o patrimônio, e a gente acha que aquilo é ok, né? Só que, o que está acontecendo muito, né, recentemente? As pessoas elas estão procurando mais a questão da segurança financeira e patrimonial em decorrência de uma instabilidade econômica que a gente vive no cenário hoje do mundo, né? E, antigamente, as pessoas elas realmente se casavam para construir uma vida juntos. Mas o que a gente escuta hoje? Não, deixa eu primeiro passar num concurso para depois casar. Não, deixa eu terminar de pagar isso aqui para depois casar. E aí, duas pessoas independentes se casam. Só que não está convergente com o que acontece no cartório, porque as pessoas vão lá, não, a minha vida está independente, a sua está independente, vamos lá casar, mas ninguém explica ali sobre a questão do regime de bens. E aí eles escolhem um regime, ou é escolhido ali na hora, meio que sem pensar, e no final desse casamento, porque o casamento foi feito para terminar, se não pelo divórcio, pela morte, eles são pegos de surpresa com algumas coisas que, na hora do planejamento financeiro deles, do planejamento familiar deles, não foi colocado, né, em apreciação ou em questão realmente, porque a gente se prepara para tudo na vida, né, menos para aquilo que com certeza vai acontecer, que é a morte. Enfim. E aí, antigamente, as pessoas elas tinham essa questão do sucesso maduro, né? Você crescia aos poucos, crescia o patrimônio aos poucos e poderia usufruir lá na senilidade, na melhor idade. E hoje, tenho certeza que vocês já se depararam com a riqueza das pessoas, de poucas pessoas, porém abrupta, né? Influencers que têm 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, que faturam rios de dinheiro e eles vivem com aquela fama repentina, né? Do nada, às vezes, acaba. E muitos deles, assim, eles se preocupam com, eu sei que isso é meio que efêmero, né?
Então, deixa eu me ver aqui como é que eu vou fazer com a minha segurança financeira e patrimonial. Só que, na hora que eles contratam, por exemplo, que é o meu tema aqui, a previdência privada, eles não sabem que lá na frente, no divórcio, que é o que eu vou focar aqui, muitas vezes o STJ vai dizer, não, a sua intenção lá no início, lá no ato da contratação, não vai valer aqui, porque vocês vão ter que partilhar. Você vai ter que partilhar esse valor que você colocou na Previdência. Enfim, esse é um contexto geral, dinâmico e talvez até complexo e confuso, mas que muitas vezes a gente vai se deparar na nossa atuação prática. Pode passar. E aí, puxando aqui para o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, né, hoje, embora a gente tenha visto aí uma certa tendência das pessoas a quererem estudar um pouco mais sobre a questão da separação e outros regimes híbridos até também, mas o regime de comunhão parcial de bens ainda é o mais comum, até por força de lei. Ok, chegou lá no seu escritório, um casal, uma das partes, né? Regime de comunhão parcial de bens. Olha, a gente tem o dinheiro, a gente tem um automóvel, a gente tem uma moto, um imóvel, algum investimento ali em imóvel também, gado. Tá. Ok, aí eu abro a letra da lei e lá, tá lá, né? 1.658 seguintes. Isso aqui partilha, foi adquirido durante o casamento, ok. Vamos ver, isso aqui você comprou antes, mas subrogou. Ah, tá. Então, é muito pela questão do tempo de aquisição, a gente consegue ver. Comunica, não comunica, partilha, não partilha. Mas temos alguns pontos delicados. A exemplo, a própria Previdência. Você vai pagando, você vai fazendo um aporte para depois usufruir. Ou por algum tempo, né, alcancei uma determinada idade, alcancei uma determinada circunstância, e aí eu começo a usufruir desse valor. Pode passar. Quais são esses pontos delicados de partilha? E aqui só fazendo uma explicação breve, né? A gente sabe que a gente tem a previdência pública, que é aquela decorrente de lei, é aquela decorrente da própria Seguridade Social, que o governo, né, o Estado, ele tem que promover e tal. Só que a gente sabe que nem sempre essa previdência pública, ela vai abarcar todas as nossas necessidades patrimoniais ao longo da vida e num momento muito específico da vida, que é na senilidade, na melhor idade, ou, né, para depois do seu falecimento. Previdência privada. E a previdência privada, que é aquela que é uma faculdade, né, então não é uma obrigação, e tem essa natureza complementar. Ou seja, eu vou investir para que, em um determinado momento da minha vida, eu possa usufruir desse valor. Pode passar. Ok, Camila, como, então, entende o STJ em relação a esses dois tipos de previdência? Quanto à previdência pública, o STJ tem aproximado o tratamento dessa aposentadoria, né, da previdência, às verbas trabalhistas. Então, admite a comunicabilidade, especialmente quando o fato gerador ocorrer durante a vigência do vínculo conjugal, independente do momento em que efetivamente percebidos. Por isso que, se depois do término fez o divórcio lá e você não se atentou para essa questão, tem, às vezes, a questão da superveniente sobre partilha, né? Então, às vezes, levantou depois, mas o fato gerador ocorreu durante o casamento, o outro cônjuge tem direito ao percebimento da metade. Esse entendimento decorre da ideia de frutos percipiendos, aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não o foram. Verbas recebidas após a separação do casal e referentes a benefício previdenciário da aposentadoria do INSS, que foram nascidas e pleiteadas durante o casamento, devem ser partilhados. Eu fiz uma análise de vários julgados, tá, do STJ e coloquei alguns exemplos aí para vocês que fundamentam exatamente essas questões que eu acabei de comentar. Pode passar. Quanto à previdência privada. A previdência privada, a gente tem ainda mais uma divisão. Ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. E como o próprio nome sugere, ela vai ser de acordo com a acessibilidade dessa previdência. Aberta. Qualquer pessoa pode ir lá no banco, pode ir lá numa instituição financeira e contratar uma previdência aberta. As mais conhecidas, PGBL e VGBL. Na prática, a diferença, sim, vocês vão ver que o PGBL geralmente é para as pessoas que têm mais aporte, né? Enfim, eles vão
é destinado às pessoas que têm mais capacidade financeira. E o VGBL não, ele é mais democrático, vamos dizer assim, né, para as pessoas que queiram contratar. E vai ter uma diferença ali no imposto de renda, do levante e tal. Mas na partilha, né, não tem tanta diferença em relação à análise do STJ do que é possível ou não partilhar ali. Previdência privada aberta, então, acessibilidade, qualquer pessoa pode ir lá. As instituições, obviamente, têm finalidade lucrativa, têm fim lucrativo, por isso mesmo é muito mais amplo o acesso à previdência privada aberta. E previdência privada fechada, não, ela é destinada aos funcionários de uma empresa, a uma categoria específica, aos associados de uma entidade específica, que criam essa fundação, esse fundo, sem finalidade lucrativa. Então, o acesso à previdência privada fechada é, obviamente, muito mais restrito e é muito mais difícil você resgatar. O STJ, inclusive, já validou o entendimento de que pode, na cláusula lá da previdência privada fechada, dizer que você só pode fazer o resgate após a extinção do vínculo com a empresa que criou esse fundo, que criou essa finalidade não lucrativa ali dessa previdência complementar. Tá? Pode passar. Previdência privada fechada, então, segundo o STJ, não partilha. E aí eu coloquei os entendimentos para vocês. Olha. Natureza previdenciária e personalíssima, entrando na exceção do artigo 1659, inciso 7, equiparando ali as rendas decorrentes de pensão, montepios e etc. Mesmo que já tenha sido feito o resgate, isso não lhe retira a natureza previdenciária e personalíssima. Por isso, não partilha. Nesse caso específico desse RESP, uma das partes já tinha levantado o valor e a outra parte questionou a questão da divisão, da comunicabilidade, e o STJ entendeu que não era possível a comunicação dessa verba. É considerada como natureza alimentar, né? Então, também, por isso, não comunicaria. Impenhorável, por isso não comunicaria. E os outros julgados gerais, né, dos tribunais estaduais? É impossibilidade de levantamento a qualquer tempo, muita dificuldade na hora de fazer a contratação, né, porque ela é muito limitada, é impossível considerar isso como um fruto civil, então, por isso, não é considerado comunicável, né, e principalmente por não ter fins lucrativos. Então, previdência privada fechada não partilha via de regra. Pode passar. Previdência privada aberta, como eu falei, finalidade lucrativa, você vai lá, você contrata, é aquela que as pessoas realmente buscam na essência ali do planejamento sucessório, é aquela que as pessoas buscam realmente como investimento. Tá? E aqui o STJ considera a natureza da previdência privada aberta dúplice. Ou seja, na fase do aporte, na fase que você vai fazendo os depósitos, né, para fazer o acúmulo patrimonial, tem natureza de investimento. Só adquire a natureza securitária quando ela, efetivamente, começa a levantar esse valor. Tá? Durante a fase de acúmulo, tem ampla flexibilidade de administração e aportes, diferentemente da previdência privada fechada. A aberta você consegue levantar a qualquer tempo, pagando taxa, pagando imposto e tudo mais. Implicação da possibilidade de fraude, ameação e prova diabólica. O que é isso? Seria muito simples, num casal, às vezes eles comunicam e falam assim, olha, você, lá no planejamento financeiro, né? Você fica responsável pelo pagamento de todas as contas de casa, enquanto eu pego todo o meu dinheiro aqui do meu salário e invisto na previdência privada aberta. Para quê? Para que lá no fim da vida a gente tenha um investimento e a gente consiga, né, vamos fazer esse combinado? Vamos. E aí a pessoa, né, com uma intenção ali não boa, poderia se safar dessa situação e fraudar a ameação. E aí o STJ vem e fala, essa é uma prova diabólica, como é que eu vou provar que a pessoa teve ou não teve má-fé na hora lá da contratação? Isso é muito difícil de ser provado. Então, principalmente pela questão da natureza de investimento, comunica. Tá? Ampla natureza de investimento quando da fase de acúmulo, ou seja, na fase do aporte, não sendo abrangido pela exceção do artigo 1659, inciso 7 do Código Civil. Pode passar.
Então, aí está um resumo para vocês, né? Previdência privada aberta comunica na fase de arrecadação, na fase de acúmulo, na fase do aporte. Previdência privada fechada, via de regra, não comunica, e previdência social, via de regra, comunica. Esse é o entendimento hoje do STJ até então. Pode ser que em uma próxima oportunidade a gente sabe, né, o direito das famílias ele é muito jurisprudencial. Pode ser que a gente faça uma nova exposição acerca desse entendimento do STJ. Pode passar. E aí vem o nosso desafio na prática, né? E quando o consorte já tiver começado a receber a renda oriunda da previdência privada? Porque o STJ só menciona na fase do acúmulo, natureza de investimento, comunica. E se em alguma situação a parte já tiver levantado esse valor, já estiver levantando esse valor, a fase da renda propriamente dita, que ele mesmo fala que a natureza securitária só inaugura quando do recebimento. Aí, consultando a doutrina, a grande maioria dos doutrinadores dizem que vai se aproximar o entendimento da questão da previdência pública, que seria o mais justo, né, considerar ali a comunicabilidade também. Vamos aguardar para ver alguma situação em que o tribunal se posicione nesse sentido. Agora, pegando aqui, lembrei de uma situação que a gente enfrentou no escritório há um tempo e que me deixou sem dormir. Por quê? A gente atendeu um casal e um deles tinha uma renda muito bem segura por força de uma previdência privada fechada, tá? E na negociação do acordo do divórcio, ele falava muito isso. O STJ entende que não comunica, e isso não vai comunicar, e pronto, acabou. Só que, quando a gente foi analisar a situação do casal, a gente viu que a mulher tinha se despido de todas as suas intenções profissionais no início do casamento, para que ele continuasse trabalhando e fazendo todo o acúmulo patrimonial, e eles fizeram esse acordo. E quando do término, ele virou para nós e falou, olha, ela é formada em contabilidade, formada em psicologia. E a questão da previdência privada foi um objeto de muita discussão ali, e depois de muita discussão, sobretudo moral, nós chegamos a um acordo de compensação, não no sentido literal do que a lei fala, tá? Mas a gente deixou mais bens para a esposa e uma outra renda para tentar reparar uma situação histórica. E isso me deixou sem dormir porque eu fiquei pensando, né, talvez eu estivesse errada aos olhos da lei. Mas hoje, ouvindo todos vocês aqui, eu fico mais calma e tranquila, porque eu acho que a gente está realmente vendendo uma solução, como a doutora Kátia muito bem falou, que talvez repare uma situação até histórica, né? Uma situação ali de minoria, uma situação ali de vulnerabilidade de uma mulher que abdicou mais de 30 anos da vida dela em prol de um casamento que se encerrou não por vontade dela, mas por vontade da outra parte, que está muito bem amparada e segura, vale dizer. Então, eu acho que o nosso papel também é esse, né, de ser criativo, de ter empatia, analisar a autonomia privada das partes, mas analisar também todas as situações casuísticas que nos são colocadas sob apreciação. Então, hoje eu acho que vou dormir mais tranquila depois disso, porque sei que eles não puderam ali obedecer 100% da lei, né, pelo que a gente propôs como um acordo dos todos, mas a gente obedeceu uma justiça, acredito que natural e, sobretudo, humana, né? Enfim, e aí fica o questionamento. Às vezes não, todas as vezes, nós somos instados a manifestar quando do problema, quando do litígio, quando eles vão separar. E aí, pode passar, Brian. Fica a reflexão. Imagina quantas discussões a gente poderia evitar se a nossa presença também fosse, né, igualmente indispensável no planejamento matrimonial. Que eu sei que é uma decorrência do sucessório, mas não só, né, que quando do ato do casamento, a gente também fosse indispensável na hora de elencar e escolher o regime de bens. Bom, espero que eu tenha
né, esclarecido essas situações decorrentes da previdência privada para vocês. Fico à disposição também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Camila, por compartilhar o seu conhecimento a respeito de previdência. É sempre motivo também para a gente perder um pouco de sono nos inventários e no divórcio, quando tem essa questão da previdência envolvida. Muito obrigada, Camila. Agora eu convido o doutor Rafael Fleury, meu amigo, do IBDFAN Goiás, advogado e sócio da Sociedade Rafael Fleury Advocacia em Goiânia e na cidade de Goiás. Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Escola Brasileira de Direito, EBRAD, graduado pela Universidade Federal de Goiás. Membro da Comissão de Direito de Família da OAB Goiás. Membro da Comissão de Direito das Sucessões da OAB Goiás. Presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB, subseção da cidade de Goiás. Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB Goiás. Vice-presidente da Comissão de Advogados de Família do IBDFAN Goiás. Com você, meu amigo. Muito obrigado, Sol. Bom dia a todos. Missão aqui difícil, né? Falar depois dessas 4 excelentes explanações aqui, trazendo várias abordagens e vertentes sobre esse tema que nos foi proposto, que é de uma profundidade muito grande, né, e de uma amplitude muito grande. E antes de entrar, notadamente, na minha abordagem, eu quero dizer da alegria de estar aqui com vocês, uma alegria imensa de poder partilhar esse momento com tantas pessoas, colegas advogados, queridos, amigos queridos. Quero agradecer muito a minha presidente do IBDFAN Goiás, a Sol, querida amiga, pela generosidade, carinho, consideração de sempre, os quais ela sabe que tem também da minha parte, e é uma pessoa de um acolhimento na presença, no trato, e que tem feito já um trabalho muito competente à frente do nosso IBDFAN Goiás, e muito me honra estar com ela na diretoria, na vice-presidência da Comissão dos Advogados de Família. Viu, Sol? Muito obrigado. Quero agradecer, enfim, a todos aqui vocês, nas pessoas da querida doutora Maria Luísa Póvoa, minha querida amiga, também uma referência para todos nós, né? Enfim, eu já tenho, vou completar esse mês 11 anos de advocacia, mas tenho a doutora Maria Luísa Póvoa como uma referência e creio que muitos que estamos nessa caminhada temos, muitos não, todos, né? Com certeza, principalmente no estado de Goiás, é uma referência para nós, inclusive, né, até um assunto que eu espero poder falar ao finalzinho da minha explanação, porque eu acho que os 20 minutos não vão dar. Mas, enfim, que ela teve um papel crucial, inclusive, na fixação de uma tese importantíssima, né, do afastamento da obrigatoriedade da separação para os maiores de 70 anos. Enfim, então, doutora Maria Luísa Póvoa, uma honra ter a senhora aqui, inclusive, nos prestigiando nessa manhã. Viu? E amanhã estaremos no seu painel com muita alegria. E a outra pessoa em que eu quero cumprimentar, beijo grande, doutora Eliene, que também é de uma generosidade, de um carinho, de uma presença que nos acolhe também, né? E também referência para todos nós, né? Não só que para os colegas do Distrito Federal, mas também do Estado de Goiás. E muito me honra tê-la também, doutora, neste momento, e de já parabenizá-la pela excelência deste congresso, na sua 3ª edição. Beijo grande também, e cumprimento todos os queridos colegas que nos honram com a sua presença. Imagino que tenhamos aqui advogados, deve ser a maioria, talvez servidores, enfim, estudantes, e todos que somos apaixonados pelo direito das famílias e sucessões. Então, alegria imensa estar aqui, agradeço uma vez mais pela oportunidade, pelo convite, sempre generoso da parte dessas queridas colegas e amigas que engrandecem o direito das famílias e sucessões e o nosso IBDFAN. Então, dentro da minha atuação, que é específica, né, no direito das famílias e sucessões, eu atuo notadamente, fundamentalmente, na lida com, principalmente, inventários de divórcios. E, neste âmbito, é impossível nos afastarmos dos conflitos, né? Lido com conflitos desde a hora que eu acordo, na mesa do café da manhã,
né, quando estou no meu apartamento, eu já estou ali lidando com conflitos. Hoje mesmo, no hotel, às 6 da manhã, já tinha uma cliente de um inventário grande nosso, já me enviando alguns documentos, algumas dúvidas, e até, né, a hora que voltamos do escritório, eu costumo brincar até com o síndico do prédio, que eu só vou no meu apartamento é um hotel, eu só vou lá para dormir. Porque a gente que é apaixonado pela família e sucessões, não tem hora para sair do escritório, de que eu saio cedo, 9, 9h30, 10, vou para a academia correndo, por volta ali de 10h20, e aí a gente consegue fazer uma coisinha, deita, já está louco para acordar amanhã cedo. Né? Então, é isso. Então, da hora que a gente acorda até a noite, nós estamos lidando com conflitos. Né? Então, esse tema nosso é muito interessante, como disse, profundo e amplo, né? E, claro, só fazendo também uma ressalva, vários colegas já falaram, até a doutora Maria Isabel expôs essa questão, né, da importância desses meios alternativos, né, inclusive de solução do litígio, né, e também foi falado aqui, doutora Cátia, etc., doutor Luiz Fernando, doutora Camila, do planejamento sucessório, né, também que é de suma importância. Eu vou fazer uma pequena abordagem lá mais para o meio da minha explanação, mas, quando falamos em conflitos, nós não podemos esquecer que, às vezes, nem tudo se resolve no consensual, no extrajudicial. Né? Então, a minha atuação, primordialmente, sempre buscamos e aplicamos técnicas de mediação, inclusive eu tenho até formação em mediação familiar, nós buscamos sempre aplicar essas técnicas que são de suma importância, tentando-se, prima facie, sempre evitar o litígio, porém, quando ultrapassadas essas etapas e em não havendo a possibilidade de uma conciliação, de um consenso e da extrajudicialização, de tratar o caso de forma extrajudicial, nós temos, então, que, inevitavelmente, partir para a judicialização. Porque, quando falamos em conflitos, estamos falando em processo judicial. Prima facie. Né? Porque, se está no extrajudicial, presumimos, pelo menos nos bastidores pode ter que ter algum conflitinho, mas formalmente não pode haver conflito, senão não tem extrajudicial. Né? O extrajudicial presume o consenso. O extrajudicial presume, por exemplo, um divórcio extrajudicial. Se tiver algum ponto em litígio, não tem divórcio extrajudicial, vai para o litigioso. Inventário é a mesma coisa. Só temos o inventário extrajudicial partindo de um dos requisitos, que vai até mudar algumas questões com o novo Código Civil, aliás, se passar a reforma, né? Mas, a princípio, tendo incapazes, né? E um dos requisitos é exatamente o quê? O inventário extrajudicial só se faz se não houver litígio, só se faz se tiver consenso. Se tiver litígio, inventário judicial. Então, nós estamos nessa seara dos conflitos. E eu trouxe alguns aspectos técnicos para que nós tratemos do conflito, considerando algumas questões técnicas, né, para que nós entendamos os conflitos no âmbito do direito das famílias e sucessões, né, no âmbito, então, aqui das nossas questões patrimoniais, conjugais e sucessórias, para que nós possamos bem lidar com esses conflitos, em sendo o caso de haver. Aqui, não havendo, ok, não temos conflitos. Mas aqui, como o nosso tema é conflito, então eu trouxe algumas dessas questões para que nós saibamos lidar. Quando não tem conflito, maravilha, mas quando tem, nós temos então que ter o aparato técnico e o conhecimento profundo da matéria para que possamos bem lidar com o tratamento desses conflitos. Não é mesmo? Principalmente, né, no que eu trago aqui pela minha experiência, né, há mais de 10 anos aí, tratando primordialmente de inventários e divórcios, então nós temos essa vivência prática e vemos que, da realidade concreta, das situações concretas, né, do complexo fático que nos rodeia, do fato social, das ocorrências humanas, das relações humanas, das ocorrências que daí decorrem, então nós temos que esses fatos, quando vão ser subsumidos à norma, né, quando serão subsumidos à aplicação da disciplina legal, nós vamos ver, então, como tratar desse conflito. Né? Nós vamos ver como ali que esse fato vai entrar naquele regime de bens, por exemplo, naquela disciplina específica, e daí como tratar desse conflito, considerando essas normas, considerando a nossa disciplina legal. Então, inclusive, para entrar um pouco mais na minha abordagem, nós temos que não há como falar em conflitos, seja no âmbito, pegando esse recorte, inventários e divórcios, se não soubermos a fundo os regimes de bens, a disciplina dos regimes de bens. Inclusive, foi mencionado, né, pelos meus queridos colegas de mesa, inclusive a doutora Camila. Né? Então, não há como tratar de conflitos patrimoniais, conjugais, sucessórios, no âmbito, como disse, em processo, por exemplo, de divórcio inventário, se não soubermos a fundo a disciplina dos regimes de bens. Pode passar, por gentileza. Então, nós temos que ter conhecimento em profundidade dos regimes de bens, né,
para lidar bem com esses conflitos. Porque cada regime de bens tem uma disciplina própria, uma disciplina legal própria, e nós sabemos que não só tem uma disciplina legal própria, como a depender da dissolução do vínculo conjugal, por exemplo, seja em vida pelo divórcio, pela dissolução de união estável, em sendo o caso, ou seja pelo evento morte, nós teremos ainda efeitos e reflexos distintos. Não é verdade? Então, temos que ter o conhecimento dos regimes da disciplina de todos e ainda saber dessas consequências, desses reflexos de ordem prática ali, a depender da forma como se encerra esse vínculo. Então, enfim, pode passar por gentileza. Dentro dos regimes de bens, primeiro, nós sabemos que são 5 os regimes de bens. Tem algumas doutrinas que trazem 4, né, porque o da separação subdividiria-se, ou subdivide-se, melhor dizendo, em separação convencional e separação obrigatória. Mas, em tese, a minha classificação que eu gosto é dos 5 regimes de bens, e ainda considerando que temos a possibilidade dos regimes híbridos ou mistos que podem ser convencionados no pacto antinupcial. Não é verdade? Então, o pacto antinupcial nos permite essa possibilidade, e eu costumo dizer que um planejamento sucessório, nós fazemos também, no escritório temos essa lida, e planejamento sucessório só faz, a doutora Cátia, inclusive, com certeza, né, lida ali com essa disciplina dos regimes de bens, porque para fazer planejamento sucessório também temos que ter conhecimento profundo em regime de bens, não é verdade? E o pacto antinupcial, como eu ia dizendo, é um dos instrumentos que eu entendo que já começa, de certa forma, ou seria uma primícia de um planejamento sucessório. No pacto antinupcial, nós já podemos, então, traçar diretrizes de planejamento sucessório. Diria até que seria uma espécie de instrumento de planejamento sucessório, nós sabemos que existem várias, né, das possibilidades. Graças a Deus, desmistificada aí essa propagação absurda e até... eu sou muito crítico desses colegas que divulgaram a holding, a torta direito, sem responsabilidade, né, tenho que me policiar para adjetivar de forma mais amena, porque realmente foram anos de divulgação de holding como salvadora de todos os males, né, e a doutora muito bem colocou uma expressão, a doutora Cátia, que eu achei fantástico, blindar, eu já odeio essa palavra, no sentido de patrimônio, que não tem, né, é impossível, 100%. Então, fraudar, blindar, qualquer blindar corre, né? Então, assim, claro, um planejamento sucessório bem feito, ele vai trazer diversos benefícios, mas essa venda de produto, holding, como salvador de todos os males, a pessoa tem uma casa, uma coisinha ali, quer fazer holding, não vai caber. Então, assim, é exatamente como a doutora Cátia colocou, essa análise concreta, personalizada do caso de cada família, aplicando-se esse planejamento sucessório e que sejam ali os instrumentos demais correlatos, na realidade dessa família, para bem atender essa família, seus anseios e, como a doutora Cátia também colocou, porque ela é experta nesse assunto, gostei muito da explanação, para que não venha a surgir depois problemas, que nós temos colegas que estão, inclusive, refazendo o holding, né, reformando holdings aí, ou, às vezes, fazendo zero, porque holdings mal feitos, planejamento sucessório, feito sem responsabilidade e o quê? Sem conhecimento, sem competência técnica. Por isso, nós temos que ter conhecimento profundo aqui dos regimes. Então, nós temos aqui, voltando, perdoe-me pela pequena digressão, mas eu entendo que está dentro da nossa temática, nós temos, então, aí, existe uma classificação geral, né, dos regimes comunitários, regimes separatistas e os regimes mistos, né? Dentro dos comunitários, nós teríamos a comunhão parcial, a comunhão universal. Nos separatistas, separação convencional, aqui na minha classificação, e separação obrigatória. E no misto, por exemplo, a participação final nos aquestos, ela mescla um pouquinho de separação convencional com a comunhão parcial, né? E a possibilidade dos regimes híbridos ou mistos, como já coloquei, que podem ser convencionados e estipulados por meio das cláusulas no âmbito do pacto antinupcial. Não é verdade? Pode passar, por gentileza. De forma, eu coloquei aqui alguns dispositivos legais, mas não vou passar por eles, mas só para nós deixarmos claro e patenteado aqui, que nós temos, então, regras gerais e regras específicas de cada regime de bens. Regras gerais, que eu subdivido, por exemplo, em condutas positivas, aquelas que, em qualquer que seja o regime de bem, tanto marido como mulher, enfim, né, qualquer um dos cônjuges, no caso, pode fazer certas condutas, né, qualquer que seja o regime de bens, o que é muito ligado à administração da economia familiar, também a utilização de instrumentos de trabalho, por exemplo, e também no que diz respeito à própria proteção patrimonial, quando feito, por exemplo, assumido uma obrigação em detrimento do outro cônjuge, quando dependeria, por exemplo, de uma vênia, não é isso, conjugal, e nós temos, então, condutas negativas, que são aquelas em que, qualquer que seja o regime de bens, com exceção da separação,
não podem ser feitas por qualquer dos cônjuges. Não é isso? Então, nós temos aí essas regras gerais que disciplinam todos os regimes de bens. E dentro da disciplina específica dos regimes de bens, nós temos também, que isso é muito interessante, eu sou apaixonado por regime de bens, né, e nós temos que ser, né, quem atuamos nessas searas. Então, as regras específicas são de importância salutar, né, uma vez que elas também lidarão com esses conflitos. E só podemos bem lidar com esses conflitos sabendo dessas regras específicas. Por exemplo, um dos casos complexos de divórcio que nós tivemos no escritório, que finalizamos há pouco tempo, foram 3 anos de processo litigioso, um casal de empresários. Nós tínhamos, olha, vejam bem a questão da importância, né, de bem saber o regime de bens e as suas implicações. Esse casal, por exemplo, o cônjuge mulher, né, a esposa, tinha aberto uma empresa. Olha que história interessante. Eu fiz o planejamento matrimonial do casal, eles se divorciaram, fiz o divórcio, ficaram em interregno de 3 anos, separados, se casaram novamente. Nesse intervalo, a esposa... Aí agora eu fiz o divórcio desde novo, né? Agora sim, 3 anos, né? Então, fiz 2 divórcios do mesmo casal. Então, olha que interessante. De nosso direito é apaixonante. Não tem rotina, é o que eu amo, gente, não tem rotina. Cada dia a gente acorda aquele gás para ir para o escritório, né? E esse fim de feriado, trabalho ele inteiro, domingo, sábado, tem que policiar para a gente poder fazer um pouquinho. Mas eu aproveito um pouco, né, Sol, também, né? A gente viaja um pouquinho, passeia. Mas, assim, então, o que acontece? Nesse intervalo da separação, entre o primeiro divórcio e o segundo casamento, ela adquiriu uma empresa, né? E olha aí a importância. O termo, então, inicial, né, da aquisição desse bem e a importância do regime, não é isso? Se fosse universal, não teria que falar. O cônjuge, o marido, teria direito nas cotas sociais. Mas, uma vez que eles se casaram depois pela comunhão parcial, ele não teria mais direito. Se ele fosse pensar nisso, ele talvez teria feito um planejamento lá já no pacto antinupcial, né? Colocando, não aceito universal, você tem uma empresa aqui, não sei o quê, tal. Então, que depois, como que eu vou ter parte dessa empresa? Não teve. Ganhamos, então, a empresa totalmente, né, da nossa cliente, dessa empresária. Por quê? A escolha, então, do regime, olha as implicações disso. Uma empresa valorizada, do ramo de alimentos, né, muitos lucros, muito rendimento, todo mês, etc. Então, não teve essa repercussão, né, porque ela adquiriu no intervalo do casamento. Então, a importância de sabermos também o termo inicial de aquisição do bem e o início dos efeitos dos regimes de bens. Não é verdade? Porque o início e o termo. Vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, então, nós temos que ter essa visão. E também um outro ponto, né, que toca um outro caso concreto, por exemplo, que a gente vê, inclusive, no âmbito de inventários, a própria sucessão de um casamento a uma união estável. Não é isso? Ou seja, tinha um casamento, tinha uma união estável, adquiriram bens ali, durante a união estável vieram a se casar depois. Esses bens adquiridos ali na união estável, vai depender da questão da prova, né? Mas, não tendo pacto nesse caso, uma escritura pública de união estável, não disciplinando, o regime supletivo legal é comunhão parcial, né? Adquirido onerosamente. Então, se esse bem foi antes do casamento, durante a união estável, será partilhado. Aí pode vir a se casar por separação total, já não partilha mais. Então, a importância, né, da gestão dos conflitos, a importância de saber os regimes na gestão dos conflitos, né? Pode passar, por gentileza. Então, assim, en passant, nós sabemos comunhão parcial, né, comunica-se onerosamente todos os bens adquiridos na constância do casamento, né, excluem-se aqueles, por exemplo, anteriores ao casamento, a qualquer título for, seja oneroso ou gratuito. Na constância só vão se excluir os bens adquiridos a título gratuito, não é isso? Por exemplo, por herança e doação, e subrogados no lugar, ou adquiridos com recursos, né, particulares, né, subrogados em algum bem, enfim. Na universal, tudo se partilha, né? Tudo, créditos, débitos, dívidas, com algumas exceções, dívidas, por exemplo, anteriores ao casamento. Né? Na separação convencional, separação de todas as créditos, débitos, obrigações, administração particular, isolada, exclusiva de cada um dos seus cônjuges em relação a tudo que possui, que vier a possuir, sem, inclusive, no caso do evento, no caso da dissolução em vida, aí já entramos em algumas diferenças, né? Tudo será, então, separado, sem necessidade de consenso de ninguém, e na separação obrigatória, ali, o inciso 2, 1641, nós temos, então, que teve a grande decisão do STF desde fevereiro deste ano, com a brilhantíssima e importantíssima participação da nossa doutora Maria Luísa Povo, que sustentou oralmente perante o Supremo de forma extraordinária. Né, doutora? Então, assim, de en passant, que realmente, porque meu tempo está urgindo,
Pode passar, por gentileza, eu falei aqui, resumo, medula óssea de cada regime, vamos dizer assim, né? Então, a separação obrigatória, né, só para nós colocarmos, ela continua sendo obrigatória nas hipóteses inciso 1 e 3 do 1641, né, quando inobservadas as causas suspensivas, no 3, quando depender do casamento e suprimento judicial, no 2 ela passa a ser facultativa, não é mais obrigatória, certo? Pode passar, por gentileza. Gente, desculpe se eu estou falando muito rápido, é porque tem tanta coisa e o tempo é curto. Inclusive, eu dei essa palestra lá em Rio Verde há 2 semanas, eu falei 3 horas. Pensa que desafio. Mas aqui eu resumi os slides, coloquei só, acho que, sei lá, um quinto do que estava lá. Então, eu vou já pular para a parte final, que eu acho importante. Acaba que algumas coisas, em razão do tempo, eu fui trazendo, né? Eu já sabia que não ia dar tempo, eu fui puxando algumas coisas lá do final. Só para... Não, põe no antepenúltimo slide, por gentileza. No terceiro de trás para frente. O pacto, falei um pouquinho, né? Ah lá, eu até coloquei um tópico, eu acabei falando também, graças a Deus eu falei um pouquinho, né? Quando falamos em conflitos, avulta-se de importância a análise do planejamento sucessório. Inclusive, isso aqui eu estou muito bem guarnecido pelos meus colegas, vou até, né, pular essa etapa, nosso doutor Luiz Fernando, que explanou brilhantemente, doutora Kátia, então, mas só para ressaltar a importância, todos falaram, mas a importância do planejamento sucessório, não é verdade? Para, inclusive, se evitar esses conflitos. Então, isso foi de importância salutar e foi muito bem colocado aqui, né? Em relação aqui, só volta um slide, por gentileza. Nossa senhora, isso aqui é uma pressão, esse tempo, esse cronômetro. Passa um, por gentileza. Eu vou falar só mais 2 coisas, gente. Então, só sobre aqui, ó. Então, eu falei da importância do termo inicial e do título do bem, que é importante ressaltar com vocês. O que é o título? Se é título gratuito ou oneroso, por exemplo. A partir da diferença da disciplina específica do regime de bens, se esse bem é oneroso, por exemplo, na comunhão parcial. Vamos pegar como exemplo mais supletivo legal, né? Na ausência, no silêncio das partes, comunhão parcial, né? Então, por exemplo, se o bem é a título oneroso, mas se foi adquirido antes, então aí, conjugação dos elementos, título, né, se é gratuito, oneroso e origem, data de aquisição desse bem, se ele é anterior ao casamento, não interessa que título for, se é gratuito, se é oneroso, na comunhão parcial, incomunicável, não se partilha, não é suscetível de partilha esse bem, é um bem particular, não é isso? Agora, se esse bem a título oneroso foi adquirido na constância do casamento, mesmo que não é apenas de um dos cônjuges, será um bem partilhado. Isso é uma questão que, inclusive, deve chegar no escritório de todo mundo. Ah, doutor, eu paguei o bem sozinho. Aí a pessoa casa, sabe das consequências, não faz o planejamento nem matrimonial, nem sucessório, né, e depois vem desesperado. Isso acontece muito, com certeza. Ah, doutor, comprei um apartamento, vamos divorciar, paguei ele inteirinho. Qual que é o seu regime? Comunhão parcial. Foi durante o casamento? Foi. Não interessa quem pagou inteirinho. A presunção do esforço comum vai gerar a ameação do outro cônjuge. Não é isso? Então, a importância do título desse bem, né, da origem que foi adquirido, do começo do casamento, são pontos, então, que eu trago para reflexão e para nós estarmos atentos nessa lida com os regimes e com os conflitos, né, patrimoniais, conjugais, sucessórios. E um outro ponto muito importante de salientarmos, a questão da separação de fato, que é o termo final dos efeitos dos regimes de bens, de suma importância, ou seja, inclusive, o doutor Luiz Fernando colocou um ponto muito interessante, que é permitido, por exemplo, a contração de uma união estável após, né, uma separação de fato, mesmo ainda não feito o divórcio, não é verdade? Então, nessa união estável, se com um novo convivente, o projeto de antirreforma muda essa nomenclatura, né? De companheiro para convivente. Então, se esse convivente vier a, então, adquirir bens após a separação de fato, esses bens já não serão mais partilhados com o cônjuge anterior, né? Porque, com a separação de fato, cessam-se, então, os efeitos dos regimes de bens. Não é verdade? Então, é muito importante termos isso em mente. E sobre alguns aspectos da reforma, né, do projeto de reforma do Código Civil, no geral, excelentes as propostas, né? Visou a desburocratização, a extrajudicialização, aprofundou mais ainda essa questão, né? Retirou uma série de elementos de pauta de costumes que já estavam ultrapassados, né? Tirou, por exemplo, todas as menções à separação judicial, praticamente todas, né? Principalmente depois da decisão de, salvo engano, novembro do ano passado, que deu interpretação conforme a Constituição, né? A questão da separação, né, que, na verdade, o entendimento, né, foi unificado no sentido de não ser mais nem uma figura autônoma e nem requisito para o divórcio, não é isso?
é até uma decisão que eu coloquei ao final também, que é muito importante termos em mente. Então, assim, ele teve o projeto de antirreforma, né, quando nós lemos, então, esse anteprojeto, nós vemos essas tendências, né, essas marcas, esses propósitos. Então, no geral, excelentes propostas, né? Por exemplo, a possibilidade de alteração do regime de bem de forma extrajudicial, não é isso? Ele elimina alguns entraves ao inventário, por exemplo, podendo-se qualquer dos herdeiros requisitar algum bem, se o outro quiser, o que pegar esse bem por valor maior vai ser adjudicado ao seu quinhão, né? Por exemplo, para bens móveis de até 100 salários mínimos, salvo engano, 100 salários mínimos, né, ser adquiridos por mero alvará judicial. A valorização do uso de certo bem, por exemplo, alguém que já usa a casa, fica no seu quinhão, quem já usa a empresa, né, o privilégio, então, da destinação desse bem ao quinhão do herdeiro. Então, assim, as propostas, no geral, são excelentes. Para finalizar, eu só trago uma reflexão, que eu sei que meu tempo já estourou. Já, né? Só uma reflexão, né? Que talvez uma das únicas ressalvas ao anteprojeto, tá, seja no que tange a exclusão do cônjuge e companheiro, no caso, como herdeiro necessário. Talvez seja uma das minhas poucas ressalvas, eu tenho algumas críticas a isso, e principalmente pela experiência nossa prática atuando com isso. Entendo que seria de uma grande justiça, por mais que o propósito seja nobre do Código Civil. Inclusive, anteontem estive numa brilhante palestra do Dr. Mário Luiz Delgado, no nosso congresso, na nossa Conferência Estadual da Advocacia. Ele, inclusive, que esteve aí na comissão dos juristas, expôs os motivos por que dessa exclusão, não fiquei muito convencido, né, dando mais aí possibilidade, data maximíssima vênia, né, se pretende, então, colocar mais instrumentos e maior autonomia da vontade, o dono do patrimônio, ok, para lidar com isso em vida, né, tirando-se essas discussões do aspecto sucessório, por mais que eu entendo que algumas das propostas vão aumentar muito a litigiosidade dos conflitos, tá bom? Principalmente nessa parte sucessória e principalmente nesse ponto que eu critico, né? E nós teremos, inclusive, para finalizar, alguns reflexos no âmbito do planejamento sucessório. Porque uma vez que o cônjuge é excluído como herdeiro necessário, uma das consequências práticas, não sei se vocês pararam para pensar nisso, né, um dos reflexos concretos é que não haverá mais dever de colação por parte do cônjuge, porque o dever de colação é dos descendentes e do cônjuge. Não é isso? Salvo engano, artigo 544 do Código Civil, porque acontece a antecipação da herança. Né? Então, só tem dever de colação o herdeiro necessário. Se o cônjuge não é mais herdeiro necessário, não tem que colacionar. Isso implica profundamente no planejamento sucessório. E uma outra implicação prática, prometo finalizar, eu entendo que restará prejudicado um dos instrumentos de planejamento sucessório, que é o instrumento da partilha em vida, né, que tem a partilha doação, no caso, né, porque presume, um dos requisitos da partilha em vida, presume a doação de todo o patrimônio. Ora, vejamos, no caso concreto, que é nosso olhar. Se depende do consenso de todos, exemplo, que eu, inclusive, tenho dado nas palestras, se um patrimônio é de 10 milhões, dividido em duas fazendas, ali, cada uma de 2,5 milhões e uma de 5, se minha matemática não está errada. Aí esse cônjuge, tudo bem, como? Claro, o planejamento sucessório, inclusive, servirá para não prejudicar de todo esse cônjuge. Ok, né? Existe ainda a parte disponível, etc. Fica com o prêmio de consolação na terceira colocação do 1829, na ordem de vocação hereditária ele não sai da terceira colocação, mas só vai herdar se não tiver ascendente e descendente. Mas, enfim, então, esse patrimônio de 10 milhões, vamos supor que o dono do patrimônio, exemplo, né, que a gente lida muito com produtores rurais, etc., fazendeiros, vamos supor ali que ele não vai herdar nada, minha esposa, tadinha. Vou dar, então, uma fazenda de 5 milhões para ela, que é a metade que ele pode, não é isso? Parte disponível. Aí a outra parte, como ele vai fazer a partilha em vida, 2 milhões, uma fazenda de 2 milhões para cada um dos filhos. Vamos supor que ele tenha 2 filhos. Então, olha que situação. Os filhos vão aceitar? Porque um outro requisito da doação em vida é o quê? Consenso entre todos. Eu vejo aqui um entrave nesse instrumento de planejamento sucessório, de ordem prática, né? Será que os filhos vão aceitar? Dar metade para essa esposa? Então, entendo que existe uma injustiça por aí. Perdoe-me pela delonga, pela detença. Mais uma vez, uma honra, um prazer, uma alegria estar com vocês e muito obrigado a todos, uma vez mais. Obrigado, meu querido Rafael, pelas palavras, pelo conhecimento, tão jovem, né, com tanto conhecimento. Obrigada, doutora Maria Luísa, que trouxe para o IBDFAN Goiás, na minha gestão, o Rafael. Muito obrigada, doutora. E sorte a minha, né, que vou ficar com ele até domingo, estou com ele lá em Goiânia, então, qualquer hora eu posso consultá-lo, né, mas ele vai deixar aí os contatos. Muito obrigada. Encerro o painel. Muito obrigado. Doutora Eliane.
Muito obrigado, presidente Solimar. Neste momento, eu gostaria de convidar a doutora Eliane Bastos para fazer a entrega do certificado à nossa presidente de mesa, doutora Solimar, presidente do IBDFAN Goiás. E, em seguida, a nossa presidente de mesa entregará os certificados aos nossos ilustres palestrantes. Senhoras e senhores, neste momento teremos um intervalo para o nosso almoço. Agradecemos as presenças de cada um de vocês e voltaremos com os nossos trabalhos impreterivelmente a partir das 14 horas. Muito obrigado.